Hoje no Alesp Cidadania nós vamos falar do consumo de alimentos orgânicos, que cresceu 16% entre 2021 e 2023. O mercado de orgânicos faturou 7 bilhões de reais no ano passado no Brasil. Para falar sobre o tema, recebemos em nossos estúdios a nutricionista Bianca de Luca. Tudo bem? Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E de forma online, vamos bater um papo com o diretor da Organis Brasil, Cobe Cruz. Tudo bem, Cobe? Obrigada. Olá, boa tarde, também agradeço. Cobe, eu gostaria que você traçasse um panorama do mercado de orgânicos no país ainda nos últimos 20 anos, que foi um mercado que começou muito pequeno, muito caro, e hoje a gente já vê com mais frequência em supermercados, sacolões de todo o estado e quase que de todo o país. Olha, com certeza, a gente tem orgânicos no Brasil inteiro. Obviamente que alguns estados menos, outros mais, né? E é um mercado que ele vinha num crescimento muito exuberante por conta de um cenário que todos nós sabemos, seja por adversidade climática, câmbio, inflação, perda de poder aquisitivo, a pandemia também. Ele começou a crescer menos, desculpe, mas ele vai conseguir retomar isso, porque a demanda é muito forte. As pessoas, né, o consumidor em geral, está procurando e está se informando cada vez mais sobre alimentos saudáveis. E a curva de crescimento é muito interessante, porque ela vem acompanhada junto com o número de produtores. Tá? E quando cresce, onde mais cresce o número de produtores? São os estados que mais têm políticas públicas dedicadas aos orgânicos, ou seja, Paraná e Rio Grande do Sul. Lembrando que aqui na casa, na Alesp, nós tivemos um projeto de lei que foi aprovado e se tornou lei, regulamentando a política estadual de agroecologia e produção orgânica, isso em 2017. Agora, Bianca, por favor, quais são os benefícios dos alimentos orgânicos? Maravilhosa pergunta. Bom, os alimentos orgânicos vão além de benefícios nutricionais, né? Como nutricionista eu vou falar para vocês aqui, claro que os benefícios nutricionais. Mas o que acontece? Quando nós estamos falando de alimentos orgânicos, nós estamos cuidando também do meio ambiente, então da saúde do planeta, e nós estamos também permitindo com que pequenos agricultores tenham um acesso melhor, um desenvolvimento melhor. Então o alimento orgânico, ele é muito mais do que nutriente. Como nutricionista, falando de nutriente, né, quais são as vantagens, então, de nós optarmos pelos alimentos orgânicos? Primeiro que os alimentos orgânicos, eles vão ter uma quantidade, óbvio, muito maior de compostos bioativos, que esse é o diferencial dos alimentos tradicionais, porque os compostos bioativos, eles são como se fosse uma defesa que a planta cria para se proteger de todos os agressores externos. Quando a gente está num plantio tradicional, as plantas não precisam criar essa defesa, porque elas já são protegidas, entre aspas, pelos agrotóxicos, né? Os agrotóxicos já fazem esse papel. Então, a planta não desenvolve tanta quantidade de compostos bioativos como o alimento orgânico. Então, se a gente faz uma comparação, por exemplo, de compostos fenólicos, né? Que é um tipo de composto orgânico, o alimento, a uva, vamos dar o exemplo do composto fenólico, o alimento orgânico, ele tem até 4 vezes mais compostos fenólicos do que os tradicionais. Então, já começamos aí. Temos também alguns estudos que mostram uma concentração maior de nutrientes. Ele é muito benéfico para a questão da flora intestinal, para a nossa microbiota. Ele é menos alergênico. E sem falar que por não ter, né, os pesticidas, todos os agrotóxicos, ele acaba não causando nenhum malefício para o organismo. Então, é muito positivo. Obrigada. Cobe, eu gostaria que você falasse da produção de orgânicos. A produção de orgânicos não leva à questão do agrotóxico. Como é que, então, o produtor consegue manter e melhorar a qualidade do produto que lá atrás muitos consumidores faziam cara feia, seja pelo preço, mas também pelo aspecto e pelo tamanho? Bom, de fato, né, produzir orgânico é um ato heróico, mas está cada vez mais amigável, diria assim, porque as pesquisas estão melhorando. A Embrapa, por exemplo, tem muitos estudos, tem muito material que pode ser acessado para quem quiser produzir orgânico. Muitos consultores dedicados aos orgânicos, cresceu muito tudo isso aí, né? E
engenheiros agrônomos que trabalham para essas entidades ligadas às secretarias da agricultura, né, que levam conhecimento técnico e não só assistência técnica, mas problematizar junto com esse produtor, porque esses engenheiros também aprendem, né? E essa coisa eu lembro, né? O consumidor não entendia, poxa, por que eu vou pagar mais caro por um produto feio, né? E a produção foi melhorando. Hoje você encontra frutas, legumes tão bonitos e exuberantes que o preconceito hoje é o contrário. Nossa, que bonito! Será que é orgânico mesmo? E tem que ter selo de qualidade orgânico? Sim. Quando você vai vender. Só deixa antes. O que é o selo? O selo é uma forma de comunicar que esse produto passou por um processo de certificação, sabe, de inspeção e auditoria. E todo produto que é vendido, a não ser uma venda direta para terceiro, quer dizer, para o consumidor direto, numa feira, né? Ele tem que passar por esse processo de certificação e ter o selo que comprova que realmente se trata de um produto orgânico. Seja esse produto in natura, seja ele semi-processado ou industrializado. Tem lá o selo Brasil Orgânico e para o consumidor isso é muito bom, porque ele vai ter a certeza realmente que se trata de um produto orgânico. Bianca, você como nutricionista, você compra o orgânico no supermercado ou nas feiras tradicionais de orgânicos que nós temos na cidade, aqui pelo menos na cidade de São Paulo, mas eu sei que tem no Brasil inteiro. Sim. Em Campinas tem em Barão Geraldo, na Praça do Coco, aqui em São Paulo nós temos no Parque Ibirapuera uma feira orgânica, sim, na região também a tradicional feira no Parque ali das Perdizes. Tem também. No Parque da Água Branca, né? Sim, nós temos hoje, graças a Deus, muito mais locais para a gente estar acessando os alimentos orgânicos, né? Ainda é uma parcela pequena nos mercados, a gente vai no mercado, a gente olha uma prateleirinha ali tímida, né, que fica à disposição, mas nós temos esses outros acessos que são pelas feiras, pela comunidade. Então, eu particularmente, que moro em São Paulo, né, então eu busco muito, tem um mercado que fica na Vila Mariana, ele chama Instituto Chão, é muito bacana esse instituto, não fazendo, né, propagandas, nada, mas assim, porque é importante a gente divulgar onde conseguimos acessar esses produtos, né? E eles fazem um trabalho onde é um mercado enorme, todos os alimentos orgânicos têm à sua disposição ali, não só verduras, legumes, mas arroz, pães, né? Uma variedade muito grande todos os dias da semana. Qual que é a diferença disso? Hoje a gente também tem o site, né, da Organis, que também permite que a gente compre os alimentos qualquer dia da semana, porque a diferença dessas feiras é que normalmente, pelo consumo ainda ser baixo, uma média de 36% da população se diz, né, consumidores de orgânicos, eles são em dias específicos da semana. Então isso dificulta um pouco para o consumidor ter acesso aos alimentos orgânicos. Mas a gente tem essas plataformas, esses meios, né, online, em cidades grandes, de mais fácil acesso, mas nós temos também uma ferramenta que é um site de feirasorgânicas.org, que permite com que você veja na região que você está quais são os comércios orgânicos que tem na região. Então, eu digo muito em consultório para meus pacientes, acho que é fundamental nós, como profissionais da área da saúde, né, a gente disseminar a importância dos alimentos orgânicos e desmistificar um pouquinho de que não é que a gente precise consumir 100% dos nossos alimentos orgânicos, mas vamos começar devagar, pelo menos os alimentos que têm uma quantidade muito grande, né, de agrotóxicos. Então, por exemplo, o tomate, a uva, o morango, couve, que muitas vezes é usada para fazer o suco verde, né, tem uma carga enorme de agrotóxicos, inclusive agrotóxicos que não são permitidos de serem utilizados, né, produtos que não são autorizados. Então, é muito importante nós pensarmos e darmos passinhos, é melhor darmos passos pequenos, mas constantes, do que nós acharmos que isso não é para mim, é muito difícil e postergar essa mudança. Eu entendi bem, Bianca, você falou desse lugar que vende na Vila Mariana, um ponto específico de orgânicos. Sim. Eles dão a oportunidade da rastreabilidade, seria através de um QR Code pelo celular?
Não, na verdade, eu não sei se eles possuem essa opção, essa tecnologia, mas a gente tem lá opções de alimentos que quando são embalados, né, a opção dele que tem o selo orgânico, como o Colby falou, né, a certificação, e eles também deixam aquele espaço disponível para todos os pequenos produtores disponibilizarem as mercadorias lá, então tem desde tomate, cebola, banana, de todos os tipos, e o que acontece lá, você paga, tudo é voluntário, né? Então você paga por uma porcentagem de participação por aqueles profissionais que lá trabalham. Então o pequeno produtor, ele acaba tendo uma lucratividade muito maior, porque ele está em acesso direto com nós consumidores, ele não tem que pagar nenhuma taxa para algum tipo de estabelecimento, né? Então é uma proposta muito bacana. Uma das, né? Tem muitas. Colby, pegando carona no que ela falou, qual o ranking dos maiores produtores do país e também dos produtos mais produzidos e adquiridos? Bom, com certeza, aliás, quem quiser ter essas informações mais detalhadas, a gente tem a nossa pesquisa em nosso website, é gratuita e com muita informação. Com certeza, o que mais se vende são frutas, legumes e verduras, e principalmente as alfaces, tá? Agora, tem outros dados interessantes. Pouca gente sabe que o Brasil é o maior exportador de acerola orgânica do mundo. E isso é produzido basicamente no Nordeste, principalmente naquela região ali de Piauí, um pouco de Pernambuco, Paraíba, Ceará. E a maneira que é produzido, isso que é bacana, porque não é um grande produtor que tem grandes propriedades de acerola. É um trabalho feito com diversos pequenos e médios produtores. Aí entra uma parte, né, de parceria realmente, garantia de compra, ajuda na assistência técnica, certificação e por aí vai, que é um modelo que tem funcionado muito para a cadeia dos orgânicos, né? A gente não costuma falar em grandes escalas, a gente fala em boas escalas, que é somatório dessas escalas, que pode ser pequenas, médias, que consegue ter aí um volume bom para poder atender o mercado interno e exportar, né? E o Brasil é um grande exportador de açaí, de erva mate, açúcar em primeiro lugar, obviamente, tá? E agora vai também por nicho, né? O Rio Grande do Sul é um nicho de produção, é um case muito interessante de uva orgânica, muito para suco, o suco se consome bastante. Agora, um dado interessante que eu quero trazer é o crescimento, é a oferta e, obviamente, o consumo também de ovos orgânicos. Por quê? Porque se cresce a oferta de ovos orgânicos, cresce também a oferta que todo mundo dizia que era impossível produzir em escala, que é oferta de grãos para alimentar essas galinhas, tá? Então, cresce soja, cresce milho, e o modelo também para atender toda essa indústria grande que oferece ovos é trabalhando com pequenos, inclusive assentados. Lembrando um pouco aquela frase do Jean Cocteau, né? Essa gente que está produzindo orgânico em boas escalas não sabia que era impossível. Foi lá e fez. Legal. Bianca, a gente tem, ele acabou de falar dos ovos, a galinha feliz nos supermercados. Hoje, para todo lugar que você vai, tem o Happy Egg. Isso. O que é o Happy Egg? Na verdade, existe uma diferença entre as galinhas que são orgânicas e as galinhas tradicionais que são criadas fechadas. Então, o orgânico, das granjas, o orgânico, o diferencial dele não é só isenção de agrotóxicos, né, isenção de produtos sintéticos, mas é também o bem-estar desse animal em que a qualidade de vida. Exato. Então, assim, eles têm que ser criados em ambientes abertos, externos, né? Tem que ter uma alimentação orgânica também, isenta de agrotóxicos. Então, a diferença quando a gente olha esses Happy Eggs, né, é porque a gente tem a certeza de que essa galinha, ela foi muito bem cuidada, né? A forma de preparo, né, e de produção desse ovo pensa não só na questão nutricional, mas também na saúde e bem-estar do animal. Isso é muito importante. E tem diferença na composição nutricional, já que essa é a sua área? Sim. Falando na parte da composição de nutrientes, nós não temos ainda muitos estudos fazendo esse comparativo, dizendo que o ovo orgânico e o ovo não orgânico, tradicional, tenha essa diferença grande. Mas o que nós podemos afirmar, e temos muitos estudos ainda robustos falando sobre isso, é que quando nós temos produtos com agrotóxicos,
necessariamente eles vão causar malefícios para a saúde. E não é que a gente está falando de um consumo, comi agora, vou passar mal. Não, é uma questão crônica, né? São doses diárias que nós consumimos desses alimentos ao longo da vida, tem relação direta com problemas de saúde como doenças de tireoide, hipertensão, caso de infertilidade. Então, nós temos assim, muitos estudos mostrando essa relação do consumo de alimentos tradicionais com o surgimento dessas doenças crônicas. Agora, Cobb, além da galinha feliz do Happy Egg, o que mais que nós temos nessa área de proteína animal já feita de forma orgânica? É muito incipiente a cadeia animal, principalmente quando a gente fala de oferta de carne bovina, tá? E existe, tá? E já faz tempo, mas não cresceu muito essa oferta. A gente está com alguns projetos que a gente monitora, assim, de pescado orgânico. O que mais? Basicamente, da linha animal é isso. Além do frango, né? Que já faz tempo e existem grandes players no mercado. Sim. Agora, eu quero trazer uma coisa interessante, né, que a Bianca falou, desse consumidor que, normalmente, quando ele entra para o consumo de orgânico, ele entra pensando num benefício individual de saúde. Mas ele vai criando uma espécie de um radar, de um alerta, e começa a chegar informações para ele, ele começa a perceber que o orgânico é muito mais pelo que ele é do que pelo que ele não é. Ou seja, ele é muito mais do que um alimento sem agrotóxicos, é um benefício coletivo, ambiental e social também. É todo um bioma, né? Sim, é muito mais. Sim, é todo um bioma, toda uma cadeia. Aliás, bioma é uma linguagem que eu gosto, né? Olha os nossos mapinhas aqui atrás, que eu sei que não dá para ver direito, mas a gente costuma mostrar o Brasil pela sua divisão, né, por bioma. Inclusive, Cobb, se a Bianca me permite, hoje eu estava vendo até no próprio site de vocês que já existe a produção orgânica regenerativa. Explica isso para o nosso internauta, para o nosso ouvinte, telespectador aqui da Rede Alesp, por favor. Nossa, o mundo parece que exige cada vez mais um curso de freguês para o consumidor, né? Bom, brincadeira à parte, a agricultura regenerativa, ela nasceu nos Estados Unidos, né, com o Instituto Rodeo, que não separava o regenerativo do orgânico. Então, é uma régua a mais, ou seja, não basta ser orgânico, tem que ser um orgânico que realmente regenera, né? E, na visão deles, se é orgânico, tem que ser regenerativo. Aqui no Brasil, existe a agricultura regenerativa que não é orgânica. Quando eu falo assim que a gente tem que fazer um curso de freguês, é porque são muitas bandeiras hoje, né? Nossa, é plant-based, é clean label, é regenerativo, e é uma confusão. Às vezes o consumidor não entende direito, mas é importante que o consumidor saiba. Regenerativo não é sinônimo de orgânico. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O ideal é quando essas coisas andam juntas, né? A agricultura regenerativa é aquela que você coloca o carbono no lugar certo. E colocando o carbono no lugar certo e o orgânico com qualidade de vida para a nossa saúde, não tem melhor, né? Com certeza. Nossa saúde, saúde do planeta, como o Cobb falou, né, completou, acho que o orgânico ele é muito mais que nutriente, ele é toda essa questão ambiental, né? E um dado que eu acho interessante é quando nós iniciamos a alimentação orgânica, nós iniciamos também uma preocupação com o meio ambiente, com o próximo. E é interessante, eu vejo isso muito na clínica, né, que a maioria das pessoas que já estão adeptas ao orgânico, elas estão sendo influenciadas também pelo vegetarianismo. Né? Então, talvez até por isso a procura pelas carnes, ovos, né, acabam sendo menores, porque a agressão ao meio ambiente é muito grande e é um pouco insustentável a gente conseguir manter o consumo atual hoje de carnes, né, se a gente for pensar num planeta mais saudável futuramente. Né? Então, eu acho que tem essa questão também que eu vivencio na clínica. Já que você tocou nesse assunto e o nosso público, muita gente não sabe qual a diferença entre o quem é vegano e quem é
as outras linhas de Isso, as vegetariano, outras linhas, isso. Todos eles estão dentro do vegetarianismo, né? Então, É isso. Isso, o vegetarianismo, ele é uma alimentação onde você ou exclui totalmente, né, os produtos de origem animal, que daí a gente já vai entrar na linha dos veganos. Os veganos, eles não consomem nada de origem animal. E é mais do que uma escolha alimentar, é um estilo de vida, inclusive, porque muitos deles não usam nem roupas que tenham, né, que sejam produzidas ou que sejam de origem animal. Então, essa é um tipo de vegetarianismo, né? A opção em não consumir nada de origem animal, e a gente inclui ali o mel, inclusive, que vem das abelhas, né? Não são só as carnes. Depois a gente tem outras frentes, são várias, não vou falar de todas, mas assim, as principais a gente tem, por exemplo, os ovo-lacto-vegetarianos, que são vegetarianos, não comem carne, peixe, né, frango, mas eles comem leite e ovos. Então, dentre a gente consegue algumas linhas ali de vegetarianos que brincam entre consumir só o peixe, ou não come carne e frango, come o ovo, come o leite. E tem também os flexi-vegetarianos, que são pessoas que estão nessa transição, né, de onívoros para vegetarianos. Nessa pegada. Isso! Então, eles acabam escolhendo alguns dias, por exemplo, a segunda-feira sem carne. Né? É um exemplo de transição. Né? Tudo é muito válido. Cobb, e a gente tem bebida vegetariana também? Seja o suco, seja a bebida alcoólica? Desculpa, vegetariana não, orgânica. E, olha, orgânica. Você sabe, olha, antes de responder sobre a bebida, em nossa pesquisa tem uma parte que é uma zona cinzenta. É o entendimento que as pessoas têm e a relação que elas fazem do orgânico com o veganismo ou vegetarianismo, tá? E não é incomum alguém chegar para mim, que sabe que eu lido com os orgânicos, e fazer um comentário assim: ah, você trabalha com orgânicos, eu tenho um sobrinho que é vegano. Né? Eu falei, que bacana, né? Eu tenho um tio que é bibliotecário, né? Mas, voltando às bebidas, quem circula nos corredores dos supermercados, né, percebe que cresceu e muito a oferta de vinhos orgânicos, não só orgânicos, como biodinâmicos, que é uma outra área, né, que além de ser orgânico é biodinâmico, isso já dá uma outra live. E são vinhos aqui, ó, do Chile, da Argentina. Na Europa cresce muito assim a oferta de vinhos orgânicos. Aí temos cachaça orgânica, temos cervejas orgânicas, sucos orgânicos e essas bebidas vegetais orgânicas, chá, água de coco, enfim, são muitos itens orgânicos para se beber, né? E muitos deles já industrializados e encontrados em todos os pontos e não apenas direto ao produtor, é isso? É isso. Como a Bianca falou, eu acho o ambiente da feira muito legal. Só que às vezes não combina com praticidade. O consumidor se vê obrigado a ir ao supermercado. Um dado interessante é que a distribuição melhorou muito. Tá? A nossa pesquisa mostra essa evolução. Porque a gente sabe que consumir orgânico não é atravessar uma rua, você acha lá um orgânico. E o supermercado, ele tem que fazer parte, ele é o mainstream, né? E muita gente vai ao supermercado não só para comprar orgânico, compra outras coisas. E para o supermercadista é um bom negócio, porque esse consumidor tem um ticket médio maior. A nossa pesquisa mostra que ele quer cada vez mais produtos orgânicos, naturais e frescos, né, nas compras. Hoje no Alesp Cidadania nós estamos falando sobre alimentos orgânicos. Estamos aqui em nossos estúdios com a nutricionista Bianca de Luca e também de forma online remota com o diretor da Organis Brasil, Cobb Cruz. Daqui a pouco a gente volta com mais assuntos, falando também da produção nacional por estados e muitas outras coisas, e principalmente da questão do sabor, o sabor do orgânico no dia a dia da refeição do brasileiro. Até mais! Nós voltamos agora com o nosso bate-papo sobre a produção de alimentos orgânicos, o consumo, os benefícios à saúde. Nós temos aqui em nossos estúdios hoje na Alesp Cidadania a nutricionista Bianca de Luca, de forma online o Cobb Cruz, que é diretor da Organis Brasil.
Cobe, você preparou aí qual que é o ranking nacional da produção de orgânicos, por favor. Bom, o Paraná, e isso já faz tempo, né? É o estado que mais tem produtores de orgânicos cadastrados no Ministério da Agricultura, né? Só lembrando que todo produtor de orgânico tem que estar cadastrado no Ministério da Agricultura. O Paraná é o único estado que tem mais de 4.000 produtores, né? E para quem não sabe, existe uma lei aqui que até 2030, toda a merenda da rede estadual de ensino terá que ser 100% orgânica. Depois veio o Rio Grande do Sul, que já chegou a ter mais de 4.000 também, acho que por conta aí de toda a problemática que passou o estado, né? Essa tragédia triste aí, diminuiu um pouco, mas continua sendo bastante exuberante, mais de 3.500 produtores. Depois veio o Pará, né? E daí, depois do Pará, vem São Paulo, né? Que é um estado grande e é um estado que não tem tantos produtores quanto esses outros estados, mas tem produções, tem áreas grandes, né, de produção orgânica. Cobe, você fala uma questão importante das mudanças climáticas, os efeitos para toda a sociedade. Você já consegue observar através de números a redução ou até o aumento de algum tipo de cultura por conta dessa questão? A gente não tem esses dados. O que a gente tem é uma dificuldade muito grande, sabe, para ser resiliente, né, com essa diversidade climática, que ela não é isolada. Você vê, né, a gente passou por um período de pandemia que foi muito bom para os orgânicos, e essa pesquisa de 2023 nos trouxe uma boa notícia, porque passou a pandemia, a gente sempre pensa no rebote, né? E o orgânico, ele se assentou num patamar maior do que a gente esperava. E é claro, daí vem inflação, perda de poder aquisitivo, câmbio, tensão mundial, guerra, né, política, insegurança por parte do consumidor e do investidor também. E muitos pequenos agricultores tiveram muita dificuldade, né, porque a cadeia do convencional é muito mais estruturada. E então o cenário é de difícil leitura, mas a gente percebe uma mudança de players. São grandes players entrando no mercado com condições de investir e enxergar lá na frente, né? Um projeto de médio e longo prazo, porque sabe que o orgânico vai acontecer, né? Está acontecendo, mas vai acontecer com mais, né? Com mais produtividade e mais consumo. Então, não sei te dizer realmente quais culturas estão sendo adaptadas para enfrentar essa nova onda climática que a gente vive. Bianca, por que na pandemia o consumo de orgânico cresceu tanto nas famílias brasileiras? Nós percebemos muito na questão clínica, né, a preocupação pela saúde. Então, nós vimos a nossa imunidade super frágil, né, informações a todo momento de que o que pode e o que não pode fazer com a saúde, as pessoas um pouco perdidas, e a busca pelo natural, pelo básico, começou a ser maior. Então, os atendimentos clínicos começaram a ser maiores, mesmo a nutrição, o nutricionista não podia atender online, né? E devido à questão da pandemia, nós fomos autorizados a fazer as consultas online, justamente pela necessidade desse suporte de uma melhor orientação nutricional, né? Então, eu acredito que é muito nessa linha de uma busca por um alimento mais natural, mais saudável. E a questão do sabor do orgânico, o que você tem a dizer para a gente? Olha, eu gosto muito de consumir os alimentos orgânicos, né? Eu tenho esse hábito e vai além do sabor, é todo aquele contexto que o alimento orgânico pertence, né? Então, assim, na questão do meio ambiente, da questão que você está ajudando aquele pequeno produtor, é muito gostoso o ambiente de venda orgânica, né? E o sabor dele acaba sendo mais acentuado dependendo do tipo de alimento, né? Então, legumes, algumas frutas, porque ele tem uma maior concentração mesmo de matéria e menos água. Então, ele acaba sendo um pouco mais saboroso. Alguns alimentos podem destoar disso, porque com a indústria eles acabam adicionando alguns compostos que vão deixar aquela fruta um pouquinho mais doce, o que não é legal, né? E o que vai caber ao nutricionista aqui fazendo o trabalho da clínica é essa mudança de paladar do paciente para ele conseguir sentir o prazer do alimento natural e realmente achar aquilo gostoso, né? Para dar um spoiler aqui para quem está nos assistindo aqui na Lesp Cidadania, para deixar a pessoa curiosa em casa, quais os 3 produtos que ela deveria consumir? Eu acho que é importante a gente começar primeiro... O que é mais gostoso para começar? Eu acho que primeiro quais são os mais importantes em termos de saúde, né? Então,
Os alimentos base que a gente tem no dia a dia da família e que tem uma carga muito grande de agrotóxicos, né? Nós temos um estudo que é feito, tem um último que foi lançado, um estudo de 2017 a 2022, disponibilizado pela Anvisa, é o PARA, onde ele avalia a quantidade de agrotóxico que tem nos alimentos. E os alimentos que a gente viu uma maior quantidade de agrotóxicos são os alimentos do nosso dia a dia. Então, o alface, o tomate, o morango, a uva, a cebola. Então, se nós pudermos... A nossa cebolinha também tem uma carga muito grande de agrotóxicos. E alguns deles tinham 50% de produtos que não são autorizados, né? De agrotóxicos que não são autorizados no Brasil para utilizar. Então, eu começaria por aí. Então, o pepino, a couve, o morango, o alface, a cebola, a uva... são opções orgânicas para a gente consumir. O suco de uva é muito bacana da gente consumir orgânico, porque ele tem um teor muito maior, né, de compostos bioativos, então eu começaria nessa linha. Agora, Cobi, o suco de uva integral que a gente compra em supermercado, inclusive das vinícolas do Sul, não é porque ele é integral que ele é orgânico, né? E existe já industrializado o suco de uva orgânico nas lojas? Existe, e assim, são diversas marcas, tá? Mas o preço é salgado, né? Porque eu acho que agora eu estou me recordando que eu já vi, aí quando eu comparei, eu falei, não, nesse momento não dá. É assim mesmo que as pessoas agem? Olha, consumir orgânico, infelizmente, não é muito democrático o acesso, né? É possível você comprar um orgânico de uma forma mais barata, né? Indo na feira ou participar de outros canais, clube de compra, como o Instituto Chão, né? Que a Bianca falou, citou aí. Mas não é só orgânico, não. Qualquer produto diferenciado, né? Ele dá mais trabalho, ele tem seu valor. E haja vista aí ó, quanto custa uma cerveja, por exemplo, artesanal, em relação a uma cerveja convencional, né? Às vezes é o triplo do preço, né? E Acho que a gente está com um probleminha no muita sinal. gente vê valor e paga por isso. A posição do consumidor pagar mais, realmente, na pandemia. Ah, é? Alô? Oi, Alô? pode continuar, o sinal está retomado. Ah, legal. E você sabe que na pandemia, né, muita gente que considerava o orgânico caro começou a enxergar valor e se dispôs a pagar o preço, tá? E agora, claro, a gente vive num país em que muita gente não tem condição de fazer escolha, né? Infelizmente, né? Mas o orgânico, cada vez mais, ele vai ser mais acessível, o que precisa também melhorar é a renda das pessoas, né? Agora, Cobi, para você, a Bianca já falou, mas para deixar essa vontade da nossa audiência, ir a uma feira, ir a um supermercado, a um sacolão, que 3 produtos ou 4 produtos você indica para as pessoas iniciarem nessa praia do orgânico? Olha, são tantos produtos que é difícil elencar, né, poucos produtos, tá? Muita gente não sabe. O pimentão ele recebe uma carga grande, né, de agrotóxicos. Então, para quem consome pimentão, eu aconselho a se alimentar de orgânico. As outras, a Bianca já falou, morango, né, as alfaces, por aí vai. Agora, ovo orgânico também eu recomendo. Baixou um pouco assim a diferença de preço, então está um pouco mais acessível você consumir ovos orgânicos. Existe produção hidropônica de verduras orgânicas? Essa pergunta é para mim? Isso, para você, Cobi. Até para contar para quem está nos assistindo, a verdura hidropônica Não. é aquela que é cultivada na água, né? Sim. Não, a legislação brasileira não permite hidroponia na produção orgânica, né? Nos Estados Unidos já está abrindo isso aí, né? Então já começa a ter produtores orgânicos com hidroponia. No Brasil ainda não. Por quê? Porque a nossa lei, assim, não sei se explicar tecnicamente, tá? Mas ela foi baseada que orgânico tem que estar ligado à terra, sabe? A questão do solo. Aí, essa parte técnica eu não saberia te explicar. Tá? Mas com certeza deve ter a ver com nutrientes, né? Enfim, é a nossa legislação.
Bianca, eu queria trazer uns dados aqui para quem está nos assistindo, para o COB também, que nós temos uma produção, segundo dados que eu levantei, que é a produção a questão do consumo de orgânicos. Uhum. A produção de verduras lidera 63%, de legumes 25%, frutas também 25% e 12% na área de cereais. Como é que é a questão do consumo de cereais? O que você pode trazer de experiência aqui para a gente? Interessante. Isso é muito importante a gente pensar, principalmente quando a gente está falando de alimentos integrais. O integral, qual é a diferença dele? Ele conserva a casca, né? E quando a gente está falando de um produto tradicional, né, um arroz tradicional integral, a concentração de agrotóxicos vai estar grande parte nessa casca. Então, quando a gente pensa que até podem me interpretar errado agora, eu tenho que tomar muito cuidado como nutricionista com essa fala, mas às vezes a pessoa opta em consumir um alimento, um arroz integral, achando que vai ter uma opção mais saudável, né, em termos de fibra, e tem em termos de fibra, mas ela esquece que esse arroz integral da produção tradicional, ele tem muito mais agrotóxicos. Então, o mais interessante é a gente buscar, sim, pelos cereais integrais orgânicos, né, biodinâmicos, que a gente tem fornecedores do Rio Grande do Sul que trabalham com isso. Agora teve esse problema com a questão climática, né, mas eles são muito fortes no mercado, então é interessante a gente estimular isso, mas aumentar um pouquinho essa quantidade de grãos, né. Mas, muitas vezes, a população, ela, de novo, entende que o orgânico é isento de agrotóxicos, né? Ele não pensa toda essa questão do meio ambiente, mas a gente vai conseguir distribuir essa informação de forma clara, né? A importância que é do orgânico, e aí com isso a população vai começar a entender que existem mais alimentos, além dos vegetais e frutas de opção orgânica. E os consumidores encontram esses cereais orgânicos industrializados em grandes redes de supermercado? Sim, encontram. Hoje nós temos grandes marcas orgânicas no mercado. O que é importante tomar cuidado também é que uma das questões do orgânico é a gente não deixar uma produção muito grande, né, além do necessário, né, a gente tomar um pouquinho de cuidado com essa produção dos ultraprocessados, porque quando a gente começa a entrar no ultraprocessado, a gente está deixando um pouquinho de lado a saúde, porque junto do ultraprocessado tem alguns aditivos alimentares que não são saudáveis ou tem uma carga muito grande de açúcar, de gordura, que vão prejudicar a saúde. Então, é interessante a gente buscar pelos alimentos mais naturais ou processados, que eles passam por um refinamento. Então, por exemplo, um arroz que é processado, o feijão, os grãos, né, as leguminosas, que elas não vêm da planta da forma que é colhida, né, ela passa por um certo processo mínimo para a gente conseguir consumir. Então, quando nós optamos por uma alimentação mais saudável, é interessante a gente optar por esses alimentos da forma mais natural, né, minimamente processados. Então, a gente tem pães artesanais que são orgânicos, tem o próprio suco de uva orgânico, tem biscoitos, uma gama muito grande de produtos que dá para a gente estar incluindo lácteos, inclusive. Mas o biscoito industrializado orgânico não é ultraprocessado? Seria ultraprocessado. E existem várias frentes, né, de nutrição, depende da forma de trabalho de cada profissional, mas eu gosto sempre de optar pela opção mais caseira. Então, produzidos por pequenos produtores, ou o biscoito, o cookie, enfim, que nós fazemos em casa, mas evitar os ultraprocessados quando nós estamos pensando na saúde de forma geral. Agora, Cobi, como é que você vê aí a participação de multinacionais nessa área do alimento ultraprocessado orgânico? Então, isso é uma polêmica, tá? E muita gente critica. Eu ainda prefiro ver ela no orgânico do que no não orgânico, tá? Ultraprocessado ou não, os ingredientes fazem parte de uma lista positiva. Ou seja, você não pode ter ingrediente que não é permitido na lei dos orgânicos. Eu, claro, né, sempre vou preferir um alimento menos processado ou minimamente processado. Tá? Então, cada um vai, né, cada um tem a sua crítica e muita gente também critica, né, grandes produtores no orgânico, com grandes terras, mas ainda prefiro ver eles no orgânico do que no não orgânico. O que me preocupa é o gigantismo, sabe? A relação que esses gigantes podem ter com os pequenos produtores. Eu acho que toda a cadeia tem que ser respeitada, faz parte do espírito orgânico, né? Ou seja, o orgânico, ele nasceu com uma preocupação social também, e isso tem que se manter. Então, não basta ser orgânico, você tem que ser um orgânico
trazendo essas raízes, né, com que foi criada o pensamento orgânico, né? Por isso que o nosso mote é atmosfera orgânica, porque o orgânico não se basta como produto, ele é uma atitude. Você compra um orgânico e você valoriza esse produtor e você consome, você usa um prato, como é que você vai lavar esse prato? Então, dentro da tua coerência, da tua atitude orgânica, você vai usar um produto amigável também, né? Isso é só um exemplo do que é uma atmosfera orgânica. Kobe, a gente já falou do sabor, do tamanho do produto, da fruta ou do legume, mas eu te pergunto, e a durabilidade mudou bastante em comparação ao começo, lá atrás, 20, 30 anos? Olha, eu sinceramente não percebo muita diferença assim no que eles chamam de shelf life, né? Aliás, dependendo do tipo de produto, né? Se você guarda ele de uma forma bem adequada, acaba até durando mais, né? Eu tenho uma horta orgânica, porque eu moro num condomínio, a gente tem uma horta comunitária lá, e quando eu tiro uma alface de lá, sabe, ela dura mais na geladeira, né, do que para muitas pessoas que compram uma alface convencional no mercado. Mas eu não vejo, sinceramente, muita diferença assim, na durabilidade dos produtos. Tá? Kobe, desculpa, Bianca, e você no seu dia a dia, como é que você vê essa questão? Na sua casa e também com seus clientes? Sim, varia muito. O que eu percebo do alimento orgânico, pela questão da durabilidade, porque assim, ele é isento de agrotóxicos, né? Então, na teoria, ele deveria durar menos, porque ele está mais natural. E se a gente for comparar o tempo de colheita dos dois alimentos, realmente o alimento que é da produção tradicional, ele vai ter uma validade maior. Qual que é a diferença? Muitas vezes esse orgânico, ele está mais fresco, a gente tem um acesso direto ao produtor. Então, a gente acaba pegando esse alimento no período inicial de distribuição, ele não fica muito tempo exposto na prateleira como os convencionais, né? Então, às vezes a gente acaba tendo essa impressão de maior durabilidade, o que é positivo, né? Mas varia muito de onde comprar e qual alimento a gente está falando. Agora, no seu dia a dia, no consultório, você ouve dos clientes se o produto fosse mais barato, eles consumiriam com mais frequência ou não? Como é que é isso? Com certeza. Na minha própria vivência, né? Então, eu sinto hoje que eu não consigo ter uma opção de 100% de alimentos orgânicos porque o custo é muito alto, né? Eu moro sozinha. Então, nós temos, e assim como eu, tenho muitos clientes que são estão nessa mesma situação. Então, nós temos, infelizmente, hoje, uma dificuldade de acesso do alimento orgânico por conta do custo, o que precisa ser mudado, né? Então, acho que não é justo nós falarmos que o alimento orgânico ele é só para uma classe A. Né, da população. A gente precisa criar formas, e isso não só dependendo de governo, né, de políticas públicas e de empresas, que façam com que esse alimento seja mais produzido, para que a gente tenha uma cadeia maior, uma produção maior, uma melhor distribuição. Né? Então, por exemplo, ideias igual o Kobe falou, do Pará, né, que a gente tem a produção do orgânico obrigatoriamente nas escolas, porque com isso a gente consegue um maior volume de produção para esses pequenos produtores. Então, eles conseguem manter a produtividade dele durante todo o ano. Né? Então, nós temos que ter políticas, sim, dessa forma, então, colocando os alimentos orgânicos em hospitais, em escolas, e nós, como sociedade, também participando. Né? Então, o mínimo que nós pudermos fazer, optando pelos alimentos orgânicos, seja começando pelos que têm maior agrotóxico, a gente optar pelos orgânicos, a gente já vai estar ajudando esses pequenos produtores a produzirem mais, e com isso, a longo prazo, né, médio e longo prazo, a gente conseguir baratear o valor desses orgânicos. Hoje eles já são mais acessíveis do que eram há 20 anos atrás, por exemplo. Essa questão é muito importante. Inclusive, nós estamos na Casa do Povo, na Casa de Leis, e os próprios deputados podem fazer, como assim fizeram em 2017, com a política estadual de agroecologia e produção orgânica, poderiam dar mais benefícios e também investir mais nesse sentido, né? Facilitando. Né? É verdade. Todo passo que é dado é importante. Existem políticas públicas que são feitas em prol disso, mas, como eu disse, não dá para a gente cobrar apenas dos políticos, das ações, mas nós, como comunidade, também, né, participando e optando por esses alimentos. Kobe, você nos escuta? Agora sim. Então, Kobe, passamos a bola para você. Como democratizar esse acesso e tornar mais fácil a entrada de alimentos orgânicos à mesa do brasileiro? Bom, aí entra produtividade, rentabilidade, pesquisas, né, além das políticas públicas, quem sabe incentivo fiscal, né, porque não cobrar menos impostos de quem está promovendo a saúde.
mais conhecimento, mais discernimento, porque tem muita gente com condições de pagar pelo orgânico e não está consumindo orgânico. E se cada vez mais gente consumir, né, melhora a escala e melhora também o acesso a esses produtos, tá? Eu não sei se o sinal tá bom, mas vou continuando aqui. Agora, o convencional, ele não era tão produtivo quanto era hoje, né? O orgânico também. Então, cada vez mais a gente vai melhorar nessa produção, nessa distribuição. Logística é um problema, né? E cada vez mais também se cria mecanismos, ofertas de orgânico por meio de cestas orgânicas. Então, isso tem colaborado para melhorar o acesso. Bianca, vocês conseguem comprovar através de pesquisas e também do dia a dia no consultório de que pessoas com baixa imunidade ou acamadas, com problemas de câncer, por exemplo, que passem a adotar esses alimentos na sua dieta, essas pessoas vão ter uma melhor qualidade de vida? Com certeza. Nós temos muitos Vão ter uma resposta melhor à solução dos tratamento, problemas? Com certeza. Tanto na forma preventiva como no tratamento. Então, quando nós estamos trabalhando com pacientes que têm doenças autoimunes, por exemplo, né, por exemplo, o hipotireoidismo de Hashimoto, se tem alguma questão de artrose, né, doenças inflamatórias em geral, nós temos que pensar em quais são os agressores externos para o nosso sistema de defesa do corpo que a gente precisa minimizar. Então, tudo isso é um trabalho multifatorial. A gente vai envolver estilo de vida, então, ter hábitos de fazer atividade física frequentemente, ter uma boa noite de sono, alimentação boa, paralelo ao tratamento médico, né? Mas, sim, a alimentação orgânica, ela é primordial para a melhora desses pacientes, porque você vai estar diminuindo os agressores externos. Então, poluentes, agrotóxicos, que são todas questões xenobióticos que nós chamamos, que sobrecarregam o organismo, né? Tanto o nosso fígado, como o nosso processo que a gente tem natural, que a gente chama de detoxificação do corpo. Quando a gente tem muito acesso a alimentos tradicionais, não orgânicos, você está dando uma carga muito grande de xenobióticos para o seu organismo. E o seu organismo, que já está debilitado, vai ter que trabalhar para fazer com que esses itens vão embora do seu corpo, né? Então, sim, nós precisamos incluir o alimento orgânico na alimentação desses pacientes. A melhora, né, é a longo prazo, não é de imediato, mas é necessário e faz parte do tratamento. Cobb, para encerrar, existe chocolate orgânico? A gente sabe que o cacau hoje está em extinção no mundo todo, mas o que você tem a dizer sobre isso? Existe e é bastante, sabe? Né? Não só cacau da Bahia, mas cacau da Amazônia, produzido de uma forma sustentável ali no Xingu. E é claro, né? Essa problemática aí do cacau, assim como aconteceu com o azeite de oliva, está encarecendo, né, o chocolate orgânico. Mas é muito bom, é muito gostoso comer um chocolate orgânico, e aí sim é um produto que a gente percebe a diferença. Eu gostaria também, se me permite finalizar, porque a gente tem o nosso Instagram e nossas redes, uma campanha assim, dizendo uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E com um texto explicativo. Por exemplo, a gente faz uma brincadeira, é regenerativo. Ok, mas é orgânico? Daí explica o que é. É integral, mas é orgânico? É vegano, mas é orgânico? E por aí vai. Então, quem tiver interesse de se aprofundar um pouquinho mais nessas diferenças, está lá, organis.brasil, no Instagram e Facebook. É o tira-teima, né? Fatos e boatos, né? Muito bom. Olha, eu agradeço muito neste Alesp Cidadania a participação da Bianca e também do Cobb. Hoje tivemos o prazer de esmiuçar bastante esse tema dos alimentos orgânicos produzidos aqui no país. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, viu? Ficamos por aqui. Audiência multiplataforma na Rede Alesp. Até mais.